Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. No episódio desta semana temos um convidado especial, está presente connosco em estúdio José Boto, o atual diretor de futebol do Flamengo. Tem 59 anos e chegou ao Brasil em dezembro de 2024. Em apenas uma época ficou ligado à conquista da Libertadores, do Brasileirão, da Supertaça do Brasil e do Campeonato Carioca. Não acabou de chegar do Qatar, onde o Flamengo discutiu a final da Taça Intercontinental, mas foi quase. José Boto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu por estar aqui. E eles já se foram apresentando, mas a acompanhar o dirigente que também já passou pela Grécia e pela Croácia e que em termos destacou no scouting do Benfica e do Shakhtar Donetsk, temos a comissão permanente do nosso podcast. Viva Tomás da Cunha. Olá Francisco e olá a todos. Também ao Rui, claro. Olá Rui, como estás? Viva, cumprimentos a todos e obviamente a ti, ao Tomás e ao Zé Boto por nos dar o privilégio de estar connosco hoje. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Zico, uma lenda rubro-negra que lamenta não ter sido adepto no tempo em que ele próprio era futebolista, diz que Flamengo campeão é a combinação de palavras mais bonita que existe. Depois de várias conquistas, José Boto consegue entender o porquê? Não, consigo. E sei que é difícil, se calhar, para quem não está no Brasil, perceber o que é que significa o Flamengo, porque aquilo é uma religião. Aquilo mais do que um clube, mais do que a paixão, é uma religião. E eu tive durante esta época 2 ou 3 situações marcantes em termos do que significa o Flamengo, e podia até partilhar aqui uma com vocês. Um jogo que nós fomos jogar em São Luís do Maranhão, um jogo para a taça, contra uma equipa da 2ª Divisão. Houve um atraso no avião e nós chegámos por volta da 1 da manhã. E toda a cidade, eram milhares, vocês não imaginam, no caminho do aeroporto para o hotel, toda a cidade estava fora e o autocarro tinha dificuldade em andar. Um jogo da taça. Não é? E depois, para sairmos do autocarro para entrar no hotel, demorámos 45 minutos porque não conseguia a polícia abrir um corredor para nós entrarmos. Esta loucura, só quem a vive é que percebe um pouco o que é que significa o Flamengo no Brasil, no contexto do Brasil, e para aquela gente que é realmente, eu não diria fanática, mas que tem um culto pelo Flamengo. Foi por isso que chegou a exigir, de certa forma, aos elementos da estrutura que pusessem o Flamengo à frente até das próprias famílias? Não, porque isso aí tem muito a ver também com a cultura brasileira, mais a cultura de trabalho do que disso, mas tu, quando estás num clube que tem uma exigência como esta, que tem a pressão mediática e a pressão das pessoas no dia a dia, tu tens que dar o teu máximo. Não, 100% não chega, tem que ser 200%, e foi isso que eu pedi a toda a gente que trabalhava ali, porque no Brasil há uma cultura também de deixar fazer um pouquinho, e foi isso que eu pedi às pessoas. Por vezes já há momentos-chave que antecedem as conquistas propriamente ditas. Das muitas decisões que tomou ao longo da época, qual considera que foi aquela que mais contribuiu para o sucesso da equipa? Eu acho que há várias, mas sei lá, se eu tenho que dizer a principal, foi manter o Filipe Luís como treinador. Uhum. Uma personalidade que certamente vamos abordar mais à frente na nossa conversa, porque é um treinador da moda, por assim dizer. Deixem-me trazer aqui o Tomás da Cunha e o Rui Malheiro, que também terão as suas curiosidades quanto ao trabalho que tem feito no Ninho do Urubu, visto que também te encontras aqui em estúdio. Tomás, começamos por ti. Sim, vamos lá. Em primeiro lugar, e porque vimos da Intercontinental, acho que é um tema que interessa muito às pessoas. E o José já trabalhou na Europa, tem agora a experiência na América do Sul, é verdade, numa estrutura privilegiada dentro da realidade. E era exatamente aí que eu ia chegar. Neste momento, com as diversas realidades que já conhece,
é mesmo a realidade do futebol brasileiro, neste caso do Flamengo, que está tão afastada da Europa, ou é o que está à volta, falando da calendarização, das viagens, seja internamente, seja na América do Sul, das instituições do futebol brasileiro, até se quisermos da imprensa e da forma como os adeptos à volta vivem, é realmente a estrutura e os jogadores que estão tão fora da Europa, ou é tudo o que está à volta que contribui para que o fosso se mantenha, embora estando menor? Eu penso que são vários fatores que levam a alguma distância, não é? Começamos logo pelo calendário. Nós fizemos o jogo 76 ou 77 da época no jogo de há 2 dias atrás. Eu não me lembro de ter uma semana cheia, uma semana para treinarmos. Não me lembro. São jogos de 3 em 3 dias. Viagens longuíssimas. Tu vais jogar, tu estás no Rio, vais jogar a Fortaleza, são 3 horas de avião. Regressas à noite depois do jogo e depois tens daí a 3 dias outro jogo. Essa realidade tu não tens na Europa. Não tens na Europa em nenhum sítio. Depois, se adicionares a isto a Libertadores, a Copa do Brasil, os estaduais, que são Também os questões estaduais, de altitude que marcam por vezes alguns jogos. além disso, não é? Questões de logística. Eu lembro do primeiro jogo que nós fizemos na Libertadores, foi na Venezuela, numa cidade chamada Táchira, e nós chegamos depois de 7 horas de voo. Havia uma senhora para fazer os passaportes, nós todos. Tivemos 1 hora e tal para passarmos a fronteira. São este tipo de situações que não são comuns na Europa, que levam depois que também haja alguma diferença competitiva. Depois há outra coisa que na Europa já não existe tanto e no Brasil existe, que é os clubes são muito geridos de fora para dentro. Ou seja, aquilo que a imprensa, que a mídia diz, ou aquilo que os fãs pensam, influencia muito as decisões dos presidentes dos clubes. Foi um pouco isso que o Flamengo tentou ser diferente. E para vocês terem uma noção, desde o Jorge Jesus, ou contando com o Jorge Jesus, nenhum treinador tinha estado tanto tempo no Flamengo como o Filipe Luís. E não é assim tanto. E não foi 1 ano. Portanto, estão a ver, num clube que é ganhador, num clube que tinha tido 9 treinadores neste período de 5 anos ou 6 anos. Não é fácil tu aliares-te do barulho, do ruído que fazem à volta de um clube, principalmente como o Flamengo. Existem algumas realidades que nós não estamos habituados na Europa, como, por exemplo, os influencers dos clubes. São gente que com um telemóvel e que tem 5, 6, 7, 10 milhões de seguidores e fazem opinião. Por outro lado, também é verdade que a análise do jogo no Brasil é muito rasa, ainda tem um caminho muito grande para progredir. É tudo muito baseado no resultado. Tu jogas mal, mas ganhaste, está tudo bem. Todos estes fatores levam que a distância para a Europa seja ainda considerável. O Flamengo e o Palmeiras, mas vou falar do Flamengo, que é o clube onde eu estou, conseguem cortar um pouco a distância em jogo jogado, muitas vezes na intensidade que se coloca no jogo, conseguem encurtar devido muito às condições que têm, ao tipo de jogadores que têm, mas não é esta a realidade geral. Certo, eu ia deixar este tema mais para a frente, mas já que o José levou o raciocínio para aí, há um caso muito complexo, se calhar até o mais complexo com que teve de lidar enquanto diretor de futebol, no sentido do mercado, e falo do caso do Mickey Johnston, que também chegou cá a Portugal. Não sei se tem algo para aprofundar nesse sentido, mas foi um caso marcante, diria eu. Sim, foi um caso que e aí talvez o meu erro tenha sido de timing, porque se o trouxesse no meio das outras... Ele jogou aqui em Portugal, já agora no Vitória. Guimarães, se eu tenho trazido no meio das contratações mais sonantes,
talvez não houvesse esse burburinho. Mas é um caso em que a pressão dos mídias, a pressão acabou por influenciar na decisão do presidente. Foi o único caso durante a época toda, mas existiram mais casos de pressão externa a tentar entrar dentro. Foi a única vez que ele realmente cedeu a essa pressão. Mas eu ainda agora lhe dizia, quando estávamos a comentar sobre o Paris Saint-Germain, e eles falavam o que joga o Nuno Mendes, o que joga o Vitinha, o que joga o João Neves, eu disse, estes jogadores nunca jogariam no Flamengo. Se eu dissesse assim, vou buscar o Nuno Mendes ao Sporting com 18 anos e pagar 75 milhões, era impossível. Era impossível. Por uma questão de mentalidade, mentalidade. Porque eles querem nomes, percebes? Uhum. Eles querem nomes. Não... Essa questão de tu trazer jogadores jovens, desconhecidos e depois poderes ganhar dinheiro com eles, no Brasil, neste momento... É ganhar no imediato. O resto logo se vê. E o ganhar no imediato até é ganhar nas pararronas dos jornais, percebes? E por isso é que, se calhar, uma das primeiras medidas que tomou quando chegou ao Flamengo, algo que, se calhar, algumas pessoas que não estivessem habituadas a esse tipo de abordagem, foi blindar o plantel e evitar que tantas pessoas estivessem próximas dos jogadores. Não, é que vocês não têm ideia, para nós europeus, é quase difícil de explicar sem vocês irem lá ver. Eu tinha essas informações que, por exemplo, os diretores iam ver os treinos, falavam com os jogadores, tiravam selfies, andavam no balneário, levavam os filhos, e eu disse que isso comigo não se passava, e não se passou nunca. O presidente aí foi impecável. Era nas viagens normal irem os diretores todos ocuparem os melhores lugares, pedirem a comida primeiro do que os jogadores. Isso também não se passou nada, nunca foram o presidente foi mais um vice-presidente à Libertadores e não mais, nunca andaram connosco. Mas isso é o normal, e o normal eu vejo muitas vezes quando vamos jogar, ou mesmo em casa no Maracanã, a quantidade de gente que anda à volta do clube é uma coisa impressionante, gente que não tem nada que fazer. Andam só ali para mostrar que podem andar, para tirarem umas fotos e para dizer que têm esse poder. Isso é normalíssimo no Brasil. Há clubes que não fazem isso, normalmente clubes onde estão portugueses, que é o caso do Palmeiras, o caso do Cruzeiro, desde que chegou o Jardim, e era o caso do Flamengo. Porque é realmente essa mistura entre os dirigentes, familiares dirigentes, no dia a dia da equipa, é algo que para nós é inconcebível, mas lá é uma coisa normal. Teve entraves quando tentou aplicar essa medida? Não, porque aí o presidente blindou-me completamente e quem sofria as pressões era ele. Exatamente, só dizer, foram 78 jogos do Flamengo e curiosamente esse jogo em Táchira tem uma curiosidade, é que o Flamengo praticamente 48 horas depois jogou na Bahia e isto é uma distância enorme e consegue vencer os dois jogos e também não acontece por acaso. Zé, ia-te perguntar sobretudo a primeira questão, o primeiro contacto com o Filipe Luís e se percebeste logo que era um treinador que ia ao encontro das tuas ideias. Sim, eu tive alguns contactos com ele e depois tive um contacto pessoal, o primeiro, até cá em Portugal, em Vila Real. E ele, quando me aparece com o laptop na mão e me explica todo o modelo de jogo, e eu vejo logo que há ali qualquer coisa diferente, não é? E pronto, eu tive esse feeling de que, sendo um treinador jovem, ambicioso, com uma ideia muito clara de como queria que a equipa jogasse, que nos íamos dar bem e pronto, e demos. E parece muito frio também, o que se calhar é importante no tal contexto mais explosivo à volta. Ele é como vocês sabem, o Brasil tem vários países dentro ele é de uma zona que é Santa Catarina, que é uma zona que tem muita influência alemã, e ele tem um perfil pouco a ver com o carioca, ou um perfil muito mais frio, uma pessoa muito mais racional,
e também os anos que tem de Europa, de ter jogado aqui na Europa. E foi alguém que, talvez nos últimos 6, 7 anos da carreira como futebolista, se preparou muito para ser treinador. Esse tema tem alguma graça porque não sei a opinião do Tomás e do Rui, mas se calhar o treinador que mais associamos ao Filipe Luís na Europa é o Simeone, e esta equipa do Flamengo tem uma vontade muito grande de pressionar, de tudo que são passos atrasados, ir tentar buscar os adversários na pressão. Teve que se conter um pouco mais agora na final da Taça Intercontinental, mas isso foi uma adaptação estratégica. O que é que o jogador que se foi pode dizer sobre o treinador que se é? Eu acho que pouco. Eu acho que muito pouco. Eu acho que tem muito a ver com as vivências que tu tens e depois as ilações que tu tiras delas, não é? Ele dizia muitas vezes, eu passei não sei quantos anos, os anos que ele teve, né, a defender, que não podia passar o meio campo. Ele aprendeu muita coisa com o Simeone, principalmente a nível de liderança, até de comportamentos, alguns comportamentos defensivos, mas tem uma ideia. Eu acho ele, por exemplo, muito mais próximo, tenho a certeza, muito mais próximo de um Guardiola, de um Arteta, de um... As referências do jogo são essas, assim, claramente. de um Maresca agora, de um De Zerbi. Acho muito mais próximo disso do que do Simeone ou mesmo do Jesus, porque ele tem uma forma diferente de encarar o jogo. Também tem muito a ver com o assistente dele, com o adjunto dele principal, que é um espanhol, o Ivan, que tem toda a escola de Barcelona De jogo posicional. de jogo posicional, e isso nota-se muito naquilo que é o jogo do Flamengo hoje. Sobre, e porque mais à frente iremos seguramente abordar os próximos passos, mas ainda sobre esta temporada e sobre o presente do Flamengo. O José chegou a dizer, e não vou citar, mas vou tentar transmitir a ideia, corrija-me se não estiver totalmente certo. O mercado sul-americano para o Flamengo já não existe, ou existe numa medida muito escassa, porque dentro da tal lógica de contratar para jogar e para ganhar, há poucos jogadores que efetivamente noutras realidades da América do Sul possam acrescentar no imediato. O mercado do Flamengo agora é a Europa, sejam jogadores mais velhos ou mais jovens, mas já com alguma bagagem acumulada? Assim, claramente, o mercado sul-americano é neste momento pequeno para aquilo que é a realidade do Flamengo e para aquilo que é a cultura do Flamengo. Isto não quer dizer que não haja no Brasil, no Equador, na Argentina, jogadores com muito potencial, mas no Flamengo tu tens de trazer jogadores prontos, logo prontos para jogar, para a pressão que é, porque isso é outra coisa que influencia muito. Se tu não lidas bem com a pressão de um Maracanã cheio, de uma imprensa todos os dias agressiva, vais ter dificuldades. E é óbvio que jogadores com mais bagagem, com mais experiência, suportam isso melhor do que outros. Mas a ideia, além dessa ideia, disso, há uma ideia também de trazer uma cultura mais europeia para dentro do clube. Quando falo dentro do clube, do futebol. Que tem a ver também com aquilo que é o treino invisível, com o tempo que eles se dedicam a cuidar-se deles próprios. E tendo essas referências, como nós temos hoje, o Danilo, o Jorginho, o Alexandre, são jogadores que são referências na forma como encaram a profissão, isso depois acaba por influenciar todos os outros. E essa é uma das ideias que tivemos e que fez parte do padrão de contratações. Não era só os jogadores que precisávamos em termos técnico-táticos, mas também a nível de mentalidade, que trouxessem um plus ao clube. E o Jorge Jesus treinou o Filipe Luís, é verdade que não são exatamente iguais, mas acabou por existir essa coincidência. Agora o Filipe Luís treina alguns jogadores. Vê aí algum treinador para o futuro do Flamengo? Não amanhã, mas se calhar daqui a 3 ou 4 anos. Não, acho que pode haver mais até, porque muitas vezes não se revelam, não é? Mas há um jogador que é o Jorginho, que é muito inteligente, é alguém que percebe muito o jogo, mas mesmo muito o jogo e muito o fenómeno de futebol, que muito dificilmente não vai virar treinador. Foi alguma questão em relação a esta ideia dos treinadores, num contexto onde, no caso do Flamengo, há estabilidade, mas nem sempre acontece?
Há dois pontos que me parecem muito interessantes. Uma foi logo a questão do Zé, quando chegou ao Brasil, ter logo apontado o Filipe Luís como um treinador europeu, que eu concordo plenamente. E aquilo que eu acho que é mais curioso, e se calhar vale a pena pensar, não aqui em Portugal, mas sobretudo no Brasil, é que o Zé trouxe algo de novo ao futebol brasileiro, que é o diretor desportivo europeu resulta logo no primeiro ano. E esse aspecto, é também em determinadas alturas não criou algum, e sobretudo porque eu compreendo a questão da imprensa que é muito dura, não criou alguma, diria, má vontade em relação a algumas tomadas de decisão que foram feitas e que foram bem feitas, nomeadamente nesta aposta no jogador com cultura de futebol europeu, e dá para perceber isso perfeitamente com as aquisições do Danilo, do Jorginho, do Saúl, do Emerson, do Samuel Lino e até do próprio Carrascal. Não, há claramente, ou seja, há uma classe no Brasil, e vocês não sei se tiveram acesso agora há pouco tempo a uma coisa que a CBF fez, e dois antigos treinadores foram bastante deselegantes com o Ancelotti, que é o selecionador. Há, em alguma parte das pessoas no Brasil, e não digo todos, porque há uma nova geração. E além do Filipe Luís, apareceu um treinador, o Guanes Novo, no Mirassol, com uma ideia de jogo muito boa e que se vê que há ali um trabalho muito bem feito. Mas há da parte de alguma geração eu não diria xenofobia, mas há algo sempre contra o que vem de fora, não é? Eles vivem naquela. O Brasil foi campeão do mundo não sei quantas vezes, nós não precisamos de ninguém. Em vez, por exemplo, eu acho que, contrariamente a nós portugueses, que sempre bebemos de toda a gente, inclusive de muitos brasileiros que treinaram aqui no século passado, no final dos anos 90, no princípio dos Verdade, anos 90. E com muita influência Muita nas influência. décadas de 60, 70 e dizia 80 isso, e 50 também. eu dizia Exatamente. isso, pronto, que também tive uma carreira como treinador, tentava ir beber coisas ao Paulo Autori, que na altura era um treinador, vá lá, inovador, com algumas coisas inovadoras para Portugal. Exatamente, o Tele Santana, exatamente, todos nós. Eu acho que é a grande diferença de Portugal para o Brasil é que nós bebemos dos outros e eles, em vez de beberem, atacam. Estás a perceber? Não digo esta nova geração, que é completamente diferente, mas isso depois acaba por chegar à imprensa, por eles terem uma lupa sobre quem é estrangeiro que não tenha sobre quem é brasileiro. E eu era o primeiro diretor profissional, não era profissional, profissional estrangeiro e num clube com a dimensão do Flamengo, como é óbvio, o meu lugar é cobiçado por centenas e centenas de pessoas e tive que sofrer um pouco, ou sofri um pouco com isso, mas também nunca me desviei do meu caminho por causa disso. Mas houve aí hesitação ou certeza, pelas razões que já destacou, contexto, imediatismo, esse se calhar não era o estilo à partida do José Boto antes de chegar ao Flamengo. Moldou-se de alguma forma ou continua a trabalhar de uma forma muito semelhante, mas noutra realidade? Não, eu tive que me moldar. Sinceramente tive que me moldar. Eu agora, antes do jogo da final da Intercontinental, tivemos montes de tempo a falar, eu, o Luís Campos e o Luís Henrique. E eu dizia ao Luís assim: epá, o teu trabalho é o melhor. Dinheiro, ninguém te chateia se fores buscar jogadores jovens que ninguém conhece. É perfeito, é perfeito. E pode meter a formação, aliás. Exatamente. Não só pode, como não, mete e a bastante. formação dos outros clubes franceses, não é? Se tu fores ver, muitos daqueles jogadores franceses têm, nem são da formação do PSG, são de outros clubes franceses. E é um caminho que eu continuo a acreditar muito, mas que tu tens de te adaptar quando estás num contexto em que tu vês que isso não vai funcionar, vais por outro caminho também. É aquela lógica, se calhar não é a escolha mais certa, mas é a escolha possível. Exatamente. E a edificação do plantel passa muito por isso, não é, Zé? Porque apesar de serem claramente mais-valias, toda a carreira do Zé, desde Chief Scout do Benfica até o percurso pela Ucrânia, pela Grécia
pela Croácia, passou muito pela descoberta de jovens talentos, e isso não é algo muito habitual no clube brasileiro, sobretudo quando se falam de jogadores europeus ou de outro tipo de Não, e contexto. repara outra coisa, também é assim, não é só uma questão porque as pessoas não aceitam, é depois também tu percebes que realmente, se calhar, esse tipo de jogadores vão ter dificuldade E vão quando. tremer no Maracanã, não é? Exatamente, vão tremer no Maracanã, vão tremer com. Porque se tu chegas e tu tens logo uma imprensa negativa quando chegas, este não é jogador para o Flamengo, não é? Ah, tu tens que ser muito forte mentalmente para poderes. Aliás, posso contar esta história aqui porque mostra um pouco o perfil que tu tens que te adaptar. As mesmas razões que me fizeram não levar o Carrascal para o Shakhtar Donetsk foram exatamente as mesmas razões que me fizeram ir por ele para para o Flamengo. E tem jogadores que se calhar vingaram no Shakhtar, que consumiu muito o mercado brasileiro e que se calhar não vingariam no Flamengo. Pronto, alguns deles eu acho que neste momento até eram capazes de vingar pela experiência que já têm, a idade que já têm. Estou-me a lembrar, sei lá, do Vitão, do Maicon, do Marcos António, que são jogadores importantes nas equipas brasileiras onde jogam agora, mas na altura que os levei para o Shakhtar, não vingariam com certeza neste Flamengo. Em relação a esta questão do mercado de jogadores brasileiros, uma das ideias que o José tentou transmitir desde o primeiro dia que chegou ao Flamengo foi que se calhar no Brasil estavam a consumir maus hábitos da Europa, ou seja, o tal estilo de rua, mais leve, mais solto do jogador brasileiro, tal como conhecemos. No entanto, também já falou aqui de tentar europeizar o Flamengo. Não é de certo modo um paradoxo? Não é, e eu vou tentar explicar. O Brasil é muito forte, mas mesmo muito forte, em muitas coisas que são acessórias no futebol. Como a fisiologia, a preparação física. Eles têm profissionais muito bons, eles têm uma escola muito forte com um pensamento que é deles, mas a parte tática, técnico-tática, não cresceu a esse ritmo. Então, essa coisa que anda à volta, que é acessória, não é como diz o Lílio, é as batatas fritas, não é o bife. O que anda à volta acaba por se sobrepor ao essencial. E sei lá, tu tens a preparação física que te diz que para tu jogares no Brasil tens que aguentar 76 jogos, tens que fazer 5.000 e tal minutos, 6.000 e tal minutos, e que se calhar aquele menino que é muito pequenino nunca vai conseguir isso. E depois não há contraponto. Não há contraponto por parte da técnico-tática, não é? Que devia ser o treinador, que está mais evoluído, e dizer assim, espera aí, não, mas não é assim. Falámos agora do Vitinho e do João Neves, que é exatamente o contrário do biotipo que os brasileiros procuram para aquela posição. E são os campeões da Champions e os campeões da Intercontinental. Então diz que no Brasil os campos de rua se calhar já não são o melhor sítio para fazer scouting. Não, continuam a ser. Continuam a ser. Agora é preciso olhar com atenção. E quando te digo que trazer as coisas da Europa, não estou a falar dessa parte. Estou a falar da parte de teres cuidado com a profissão, saberes que hoje não é chegar ao treino e ir embora do treino passado uma hora. Há uma série de situações de treino invisível que tens que fazer, e isso está muito mais desenvolvido aqui na Europa do que está no Brasil. Não tem a ver com o perfil do jogador. Eu ia só fazer uma pergunta, porque ficou uma curiosidade. Eu creio que sei qual é a resposta, mas acho que para os nossos ouvintes é interessante. É aquela questão do Carrascal. Porque é que o Carrascal não entrava no Shakhtar e entrou aí pela porta grande no Flamengo? Não, o Carrascal, eu lembro-me do Carrascal, ainda estava eu no Benfica quando ele foi para o Sevilha. Depois, quando eu vou para o Shakhtar, ele é emprestado ao Karpati. Sim, muito estranho esse salto. E ele realmente jogava, tinha um talento que é o mesmo jogador de rua. Hoje. O Carrascal é um jogador de rua. Mas muito inteligente, que percebe o jogo facilmente. Era um pouco displicente porque gostava de adornar os lances todos, e depois tinha uma vida fora
das 4 linhas, já na Ucrânia, assim um pouco recomendável, não é? Mas tinha uma dose de loucura que fazia com que ele, através desse tipo de vida que ele tinha fora do campo, e depois dentro de campo, ele não estava nem aí para a pressão de ninguém. É o Romário. Exatamente. Ele está mais maduro hoje, como é óbvio, hoje está muito mais maduro. Mas eu sabia que a pressão do Maracanã, isso não o ia afetar nada. Sim, também Não ia dizer nada. tinha jogado no River também. Sim, De alguma forma comparável. Mas tem a ver já com o perfil psicológico dele, percebes? Não estar nem aí para a pressão dos mídias, nem se calhar nem abre para ver o que é que dizem dele. E sobre este tema do futebol de rua e da forma como o Brasil, e neste caso o Flamengo, está a aproveitar o talento, o Palmeiras, neste momento, é o grande rival do Flamengo em termos de disputa por títulos e tem uma base, ao longo dos últimos anos, muito da formação do clube. O que é que diverge aqui? Porque creio que o Flamengo também tem formação em qualidade e quantidade. Nesta passagem para a equipa principal, e se é o objetivo do Flamengo também, não digo construir um plantel à volta disso, mas dar um bocadinho mais de conforto para que estes jogadores também possam errar, porque no fundo é disto que se trata. Claro. Não, nisso o Palmeiras está mais à frente, sem dúvida alguma. Não é mais à frente em ter melhores jogadores na formação ou ter melhor formação, é na transição que faz para a equipa profissional. Nós vamos tentar caminhar nesse sentido. Daí a aquisição do Alfredo Almeida é Sim, uma sim. recomendação Uma das coisas tua. que nós quisemos foi o Alfredo, porque ele, para ter uma ligação muito direta connosco, sabendo eu que estamos a falar de contextos completamente diferentes, porque o Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. E eu vou-vos dar um exemplo. Nós tivemos que fazer 2 jogos com um miúdo de 2007 como defesa central, que não teve mal, mas teve ali 1 ou 2 deslizes, mataram o miúdo. Caíram em cima, claro. Mataram o miúdo. Que é um miúdo com potencial, chama-se João Vítor, vocês podem assentar, vai ser um zagueiro top na Europa nos próximos 5, 6 anos. Mas ali mataram. Vai ser muito difícil aquele miúdo voltar a jogar ali com um nível de confiança que um miúdo daquela idade precisa. E nós temos também de levar isso em linha de conta e se calhar perceber que o mais correto não era ir buscar outra defesa central, porque aquele tem realmente um potencial enorme, mas se calhar o mais correto naquele contexto é irmos comprar um defesa central e vendermos, deixando uma percentagem grande para nós este jogador. Portanto, nesta altura a formação é, digamos, secundária, no fundo, pelo contexto, não, não por objetivo, mas por contexto. Sim, nós vamos tentar que haja... E ele teve no Mundial Sub-17 e no Mundial Sub-20. Teve nos não dois. Foi titular, mas teve. E não foi titular porque ele, durante o Sul-Americano, portanto, que dá o apuramento para o Mundial, eu não o deixei ir porque ele fez a pré-temporada toda para fazer a pré-época e jogar o início Exatamente, ele fez toda. Exatamente. Ele nunca jogou pelo Sub-20, jogava sempre estava sempre integrado no nosso plantel. Mas é difícil quando tu tens a pressão que tu tens, porque é o que eu te digo, a pressão no Palmeiras é diferente da pressão do Flamengo. E quando eu digo isto, a pressão, mesmo que nós protegemos o jogador vai acabar por sentir essa pressão, vai acabar porque nós não estamos a falar de, para vocês terem uma ideia, não estamos a falar de dizer assim, aquele jogador não está pronto para jogar, não é? Estamos a falar de irem para as redes sociais do miúdo e da mãe e darem cabo do miúdo, dizerem que ele fez de propósito, coisas assim completamente loucas que nós não estamos habituados na Europa e que realmente afetam principalmente um miúdo com 17 anos, não é? Com 18 anos. Se afetam os outros que são mais velhos, imagina esses miúdos. Com o Filipe Luís já sabemos que se identifica em termos de ideias e de conceitos de jogo. Era capaz de trabalhar com um treinador com o qual não se identificasse? Ser capaz era, porque eu sempre disse... Quem é que tem que ceder nessa equação? Normalmente quem tem que ceder é assim, vamos por partes.
Uh, se tu estás num clube e se o clube compra as tuas ideias, as ideias de um diretor, não é? Não faz muito sentido ir buscar um treinador que não tem nada a ver com essas ideias. Outra coisa é, sei lá, vou dar sei lá, um exemplo. Eu ia para o Atlético de Madrid, que tem uma cultura completamente diferente. Eu não sei se iria, já primeiro, mas, mas eu iria Pode ser para... com o Filipe Luís. Exatamente. Eu iria para lá. Muito dificilmente eu conseguia mudar a cultura do clube, não é? Então eu tinha que me adaptar. Por isso é que eu te digo, eu também cheguei a uma altura na minha carreira que também não aceito qualquer coisa, não é? Não aceito qualquer coisa porque também tenho essa possibilidade. E tenho que ter um mínimo daquilo que eu acredito para poder lá estar. Uhum. E nesse sentido, assumindo já que o sucesso atrai atenções, por todas as razões, não sei se já está, pelo menos na sua cabeça, a continuidade garantida do Filipe Luís ou não, e a sua própria continuidade, mas passando para o tema seguinte, de que forma é que é possível aplicar no Flamengo aquilo que tinha no Shakhtar? Ou seja, uma certa continuidade ideológica no pensamento dos treinadores. É possível, é impossível? Assumindo desde já que o Filipe Luís, um dia, mesmo que não seja agora, vai sair do Flamengo. Não, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu acho que a cultura do Flamengo é a cultura daquela equipa de 81. Do Zico, do Júnior Maestro, do Leandro, é do Moser. É uma cultura de propor jogo. Tem que propor jogo. E, e tanto é que antes do Filipe Luís, o treinador era o Tite, que os resultados não eram assim tão maus, mas o Mais Maraca, conservador. exato, mas o Maraca não gostava, assobiava porque o time passava muito tempo sem bola. Ah, portanto, há uma cultura que não é assim tão difícil depois de tu manteres uma maneira de jogar. É óbvio que estamos a falar do Brasil e que essa maneira de jogar tem que ser. Tem que haver resultados. Tem que haver resultados, porque senão a crise é total. Uma vez ouviu falar do conceito de scouting de treinadores. Quer aprofundar? Não, é isso. Eu estava num clube que era o Shakhtar, que tinha uma maneira de jogar que não podia mudar. Não podia porque o presidente não queria. Queria que as equipas jogassem sempre assim. Isso faz com que tu tenhas que te precaver, assim como tens como jogadores, tens as shadow lists, não é? Para as shadow squads para seguir este, tenho este, que é o mesmo perfil. Tens que te precaver também com treinadores, não é? Principalmente quando tens essa tão vincada essa maneira de jogar, não é? E, e eu acredito muito nisso também. Acredito, não é? Ali era por capricho do presidente, não é? Do clube, porque queria ver a equipa jogar assim. E até Era um bom capricho. era, e até vos posso contar uma história engraçada para vocês verem a forma como era capricho. Eu entro, está o Paulo Fonseca como treinador, que ganhou tudo o que havia para ganhar no Shakhtar, e nós temos um jogo contra o Hoffenheim que era decisivo para nós. Nós precisávamos pelo menos do empate para seguirmos em frente. Não era para a Champions League, já não tínhamos hipóteses, mas para a Europa League. E o Hoffenheim jogava com dois avançados, um era o Kramaric e o outro não me lembro, sei que era um grandão, muito grande, que jogava com ele. E tinha um jogo muito direto, de ligação direta, não é? E os nossos centrais eram baixos, era o Matvian, que ainda lá está, e era o Cristóforo, o outro já não me lembro quem era. E o Paulo achou por bem que naquele jogo deveria jogar com três centrais. Portanto, jogou com uma linha que não era uma linha de 5, porque os nossos laterais eram laterais super ofensivos e nós ganhámos o jogo, ou ganhámos ou empatámos, 2-2, passámos em frente e o presidente estava chateado
porque não queria que a equipa jogasse nunca contra os centrais. Portanto, o resultado ali não foi tão importante. Não. Contar exatamente o oposto. Por exemplo, o primeiro jogo do Luís Castro é um jogo com o Dinamo Kiev, a Supercopa da Ucrânia. Nós dominámos o jogo todo, e ao minuto 87, 86, um contra-ataque do Dinamo, e nós perdemos o jogo. E eu lembro dele ligar e disse: vá lá ao vestiário e diga que eu pago exatamente o mesmo bónus como se tivéssemos ganho, porque gostei muito de ver a equipa jogar. Espetacular, mas raro. Raro. Esse é o lado saudável dessa abordagem dos dirigentes. Saúl Ñíguez foi uma contratação difícil? Não, foi no sentido que ele já estava quase a apanhar ele tinha um jato privado à espera para o levar para a Turquia, para o Trabzonspor, e tive que o desviar no percurso que... Ficaram satisfeitos consigo, de certeza. Não, lá na Turquia ficaram. Ainda por cima desviei 2 que já estavam, que foi esse e o Emerson Royal. Mas foi fácil, porque depois de explicar o projeto ele nem pensou 2 vezes. Mas Mais sedutor. Esta vida é muitas vezes uma vida de avanços e recuos, de conversas, de argumentos, troca de argumentos. Sempre gostou de estar sempre ao telemóvel a fazer este tipo de negócios, ou antigamente via o futebol de outra forma? Se calhar mais pura, por assim dizer. Não, eu continuo a gostar da parte mais pura do futebol. Não, a parte de falar com os jogadores e explicar-lhe o projeto, explicar o que é que nós queremos para eles, é uma parte que me continua a seduzir muito. A outra parte, que é a parte mais negocial, e que há muita gente que gosta e que eu sei fazer, mas não é uma coisa que faça com um gosto enorme. Tem de ser feita, no fundo. Não, é uma coisa que tem que ser feita. E tenho às vezes pouca paciência para os agentes e para os diretores de outros clubes. Tenho pouca paciência para o meu cérebro. Nesse sentido, a segunda época vai ser mais difícil do que a primeira. Se já tem isso claro, embora agora vá para um período de férias, mas já tem isso claro. E depois, de que forma é que vai tentar combater o que os treinadores, muitos deles, dizem o cansaço de Vitória? É verdade que foi só uma época, mas uma época longa e desgastante. Como é que vamos fazer, ou vai neste caso, o transfer para a segunda temporada, no sentido de dar o necessário ao plantel e ao treinador, seja o Filipe Luís ou outro qualquer, para ter armas para repetir o sucesso, que é muito difícil? Eu acho que a temporada, a nível vai ser mais difícil, porque não é fácil tu repetires o que nós fizemos nesta primeira temporada. E conhecendo eu já a imprensa e a torcida, eles vão exigir o mesmo e mais ainda, e mesmo que não exista mais para ganhar. Foi o que aconteceu com o Jorge Jesus no início da segunda época, exatamente o mesmo. Exatamente. É? Claro. É bom porque o presidente tem a noção de que não é... Nós vamos entrar para ganhar, mas que isto não é todos os anos que tu repetes isto, não é? Existem realmente sempre 2 competições que são fundamentais para nós, que é o Brasileirão e a Libertadores, sabendo que a Libertadores é uma competição, como todas as competições que são a eliminar, mais difícil de tu preveres. Por isso, sempre o nosso objetivo é sempre o ser campeões no Brasileirão. A grande preocupação que eu tenho é a quantidade de férias que os jogadores vão ter para que eles limpem a cabeça. Temos tudo planeado para tentarmos que o elenco seja... O plantel, lá chamam, eles dizem elenco. Seja... Exato. Seja mais... seja melhor. Nunca existe um plantel perfeito. Há sempre coisas a ajustar. Mesmo quando achamos que não, agora está ótimo, depois percebemos que temos que o ajustar. Temos tudo isso planeado, mas não vai ser fácil repetir uma época como esta. E a gestão do chamado fim de ciclo, o Flamengo é capaz de o fazer neste momento? Isto é, jogadores que já deram muito ao clube, mas se calhar para a frente já não vão conseguir dar o mesmo. Essa gestão pode ser feita com clareza, assumindo também os gotos da bancada, o que está na imprensa, por aí fora. Não, a equipa realmente é
é composta por jogadores já com alguma idade, que já ganharam tudo. Mas eu vou dizer, foi uma surpresa muito grande alguns destes jogadores. Eu queria destacar um então que é o Bruno Henrique, que são jogadores que já ganharam tudo, que são ídolos ali e treinam todos os dias como se tivessem 17 ou 18 anos. E aí também está um pouco o segredo deste sucesso. Foi a ambição deles, de jogadores como o Bruno, como o Arrascaeta, que depois, junto com a ambição de alguns jogadores que já tinham ganho tudo na Europa, mas queriam ganhar tudo na América do Sul, como o caso do Jorginho ou do Danilo, deu ali um cocktail perfeito. Percebes? Agora, é importante nós irmos ao longo deste percurso vendo como é que tipo de rendimento é que alguns jogadores já são capazes de dar ou não, e irmos ajustando com calma, sem grandes revoluções, porque há essa parte emocional que tem um peso enorme no Brasil e que não tem tanto aqui na Europa. Rui, alguma questão? Sim, eu ia perguntar ao Zé uma questão interessante, porque o Flamengo nos últimos anos tem procurado, por exemplo, a rotação dos jogadores, sobretudo dos mais jovens, e até em direção a Portugal. Aconteceram alguns casos, se não lembrar, um dos mais recentes foi o Igor Jesus, que esteve no Estrela da Amadora e depois foi transferido. Há a ideia na próxima, e sobretudo neste mercado de inverno, que abre aqui na Europa, do Flamengo procurar colocar alguns dos melhores jogadores jovens no futebol português, por exemplo, o Zé. Sim, pronto, é sempre uma parte que depende também dos clubes portugueses quererem, não é? Claro que sim. Mas como é óbvio, eu estou aberto porque sei que é um bom mercado aqui, é uma boa porta de entrada na Europa. Se calhar é mais fácil vender um jogador jogando aqui, mesmo num clube pequeno, do que estar no sub-20 do Flamengo. Nós temos essa ideia e é uma questão. Agora tem que haver um pedido também dos clubes aqui para que isso aconteça, e eu perfeitamente aberto, não pela questão de ser português, mas de saber que o mercado português é uma boa porta de entrada para esse tipo de jogadores. E já agora Aquela situação que força. até foi bem prévia à tua entrada, que era a questão do Flamengo comprar um clube em Portugal, já está clara, já está posta de parte? Não, está completamente posta de parte com este Certíssimo. presidente. Está completamente posto de parte disso. Eu ia perguntar há pouco, na sequência da ideia que o José deixou, o mercado brasileiro fechou mesmo para Portugal ou falta alguma criatividade aos clubes, não só aos grandes, obviamente, de forma geral, para também agarrar talento brasileiro? Não, eu acho que para os clubes grandes portugueses, como o Benfica, o Sporting e o Porto, não vão conseguir nos próximos anos, e acho que daqui para a frente, chegar naqueles que são os top mesmo. É impossível chegar a um Estevão, não é? É impossível chegar a jogadores que se destacam jogando já nas primeiras equipas dos clubes. E Zé, tu passaste também por isso no Shakhtar, já. Já. Agora, é preciso ter alguma criatividade, porque existe ainda muito, muito, muito talento, existem muitos bons jogadores ali, e que se houver um scouting bem feito, seguramente ainda há alguns jogadores numa segunda prateleira que cabem no Benfica, no Porto e no Sporting. É o caso do William, que está a jogar no William, não é? Do São Paulo, que é do Porto, Paulo, William não é? Gomes. No Porto. Não lembramos. É um caso, há muitos Williams ali no Brasil. E alguns clubes também com menos poder financeiro para os segurar. Sim. Para terminar, o José defende que o futebol brasileiro tem aspectos mais atrativos do que a Premier League. O que é que o faz desligar a televisão quando vê futebol inglês? Eu vou dizer uma coisa, que eu sou talvez das únicas pessoas que não sou um fã da Premier League. Não sou mesmo um fã da Eu Premier League. já sabia. Acho aquilo uma correria desenfreada, tirando agora equipas que não. A chegada do City, o Arsenal, o Chelsea. Mas o resto, acho que aquilo é uma correria desenfreada e que não me seduz assim tanto. Não me seduz assim tanto. É óbvio que a nível de espetáculo, os estádios cheios, a cor da própria relva é super atraente. A nível tático, não me seduz tanto. Eu, por exemplo, eu sou capaz, sigo mais a Liga Italiana
porque a acho mais rica taticamente. Ou seja, no sentido que tu tens, sei lá, um Vicenzo italiano que tem uma maneira de jogar que não tem nada a ver com, por exemplo, o Conte ou Mais diversidade. Há uma diversidade muito grande e a forma como tu tens para superar essa diversidade seduz-me mais ver isso do que ver a Liga Inglesa. José Boto, obrigado por ter estado connosco. Desejamos-lhe a si e a quem nos ouve boas festas. O episódio desta semana. Boas festas, muito obrigado, José. Obrigado, Rui. Ficam as despedidas, o episódio desta semana fica por aqui. Lembrar que connosco na Sonoplastia esteve o João Luís Amorim. Voltamos em breve. Até lá.